Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus, a terceira carta de João. Vamos ler os versículos 1 e 2. Terceira carta de João, versículos 1 e 2. Diz assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Vamos orar. Nosso Deus amado, nós estamos aqui mais uma vez hoje, ó Deus, reunidos para ouvirmos a tua voz, Senhor. Queremos, ó Deus, que a tua palavra flua do teu trono. Queremos ser edificados por ela. Não estamos aqui, ó Deus, para ouvirmos filosofias humanas, porque elas nada têm a nos acrescentar, Senhor. Deus, elas muitas vezes nos corrompem, nos levam para longe da tua presença, para longe do teu entendimento. E eu, de mim, nada tenho a acrescentar aos meus irmãos, a não ser, ó Deus, que o Senhor me use. Por isso eu coloco minha vida diante de Ti, para que eu sirva como um instrumento, para que eu sirva como um canal, que a Tua palavra venha aos ouvidos e aos corações dos meus irmãos, para que saiamos aqui todos edificados. É o que nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Amado, você leu aqui um trecho comigo dessa terceira carta do apóstolo João. É uma carta pequena a um homem chamado Gaio, e o assunto que nós vamos falar hoje é a prosperidade da alma. Mas antes disso, é necessário que você entenda qual o contexto dessa carta. O apóstolo João escreve essa carta mais ou menos quando ele tinha uns 90 anos, no primeiro século da igreja. Então eu queria levar você lá para aquela cidade de Éfeso, onde ele passou os últimos momentos da sua vida. Cidade importantíssima. Em termos de comércio, era a principal província do Império Romano. Tinha um porto onde havia muita gente, havia uma população grande, estima-se que umas 300 mil pessoas viviam naquela cidade. Era uma cidade que tinha como uma das maravilhas do mundo, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo de Diana dos Efésios, um templo de fato espetacular em termos de obra, né? Um anfiteatro para mais de 25 mil pessoas. Enfim, Éfeso era uma cidade fervilhante de gente, de cultura, de comércio, de riqueza. E nesse contexto, nessa cidade, nessa época, a igreja no primeiro século enfrentava uma grande dificuldade na pregação do evangelho. Havia o gnosticismo. O gnosticismo permeava a igreja, era uma filosofia, né? Era uma seita, era influenciada pela filosofia grega também. Então, essas ideias do gnosticismo, que, dentre outras, diziam que o conhecimento era superior à virtude, que o entendimento da palavra de Deus era privilégio de um grupo seleto de pessoas, que a ressurreição era impossível e que Deus jamais viria num corpo impuro, carnal, porque seria incompatível uma divindade habitar num corpo impuro. Então, esses conceitos, esses ensinamentos foram uma pedra no sapato para a igreja no primeiro e no segundo século, e uma forma de combater essa heresia era levando a palavra, ensinando, pregando, e as pessoas tinham que sair, ir para longe. Você depois lê a carta inteira, você vai ver com mais detalhes. Era necessário que se fizessem viagens, as pessoas iam para longe para pregar o evangelho e precisavam do apoio dos irmãos. Não havia como há hoje, é por isso que eu quero que você imagine facilidades de locomoção como nós temos hoje. Se você hoje combinar com alguns irmãos, olha, vamos fazer uma cruzada evangelística em Minas, no sul de Minas, por exemplo, que é aqui perto, né?
você vai de carro, vai com os irmãos, você pode parar no meio do caminho, você pode, se tiver fome, você para no posto de gasolina, come alguma coisa numa lanchonete. Naquele tempo não havia essa infraestrutura, não havia hospitais assim com abundância como nós temos hoje, não havia todas essas facilidades, era difícil, complicado. Não havia necessidade de que os irmãos acolhessem esses que iam pregar o Evangelho. E Gaio, João diz aqui, elogia ele nesse quesito, Gaio era extremamente usado por Deus porque ele acolhia esses irmãos, ele servia a igreja. Então, esse era o contexto da carta de João a Gaio, e ele fala pouco sobre Gaio, a gente tem poucas informações sobre esse homem. Crê-se que ele não é o mesmo que é citado em outras duas passagens de Atos e Romanos, por causa da diferença em que as cartas foram escritas. Então se conhece pouco desse homem, a não ser pelo que é relatado aqui por João. Mas uma das características de Gaio, em particular, que nós lemos aqui, é que João cita no versículo 2, é próspera a tua alma. João reconhece isso em Gaio. Gaio, sua alma é próspera. E a alma, no grego, nessa passagem, é o psique, está relacionado, na maior parte das vezes, à mente, onde estão as emoções, a instabilidade, diferentemente do pneuma, que é onde está o espírito, embora você possa ver na Bíblia algumas passagens em que essas duas palavras são intercambiáveis, mas, via de regra, a palavra psique significa a alma, o pensamento, a mente. E João reconhece isso em Gaio. Você tem uma alma próspera, uma mente próspera. Eu queria que você abrisse comigo em Romanos, carta aos Romanos, porque você pode achar que talvez aqui João esteja dizendo que se trata da prosperidade do espírito e não da mente. Veja o que diz Romanos capítulo 8, dos versículos 8 e 9. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E no 13, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então, ainda que você queira entender como há essa intercambialidade, às vezes uma palavra é usada para alma e espírito, ainda que você queira entender nessa passagem como sendo o espírito, não estaria errado, porque nós lemos aqui que se de fato não estamos na carne, mas no Espírito, e o Espírito de Deus habita em vós, nós temos um outro comportamento. Se de fato o Espírito de Deus habita em nós, o nosso espírito é próspero, a nossa mente, a nossa alma também o será. Então há essa influência, ainda que você queira considerar como espírito, mas há essa junção, essa influência do Espírito na vida do crente. Essa é uma palavra para os cristãos, porque Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 6, que quando nós nos unimos ao Espírito de Deus, nós somos um com Ele. Então formamos um Espírito com o Espírito de Deus. O nosso Espírito que estava morto, nós somos um ser de 3 partes, temos corpo, carne, mas temos uma parte imaterial, que é a alma e a mente, é o que se chama de tricotomia, são 3 partes, mas nós, no Espírito, antes de conhecermos a Deus, éramos mortos. O nosso Espírito era infrutífero, morto, mas quando nos unimos ao Espírito de Deus, aí temos vida, e temos uma infusão de vida, nós começamos a receber do Espírito de Deus. Então, se nós mortificarmos os feitos da carne,
se nós de fato somos do Espírito de Deus, se Ele de fato nos dá uma transfusão de vida, nós então teremos uma mente próspera, teremos uma alma próspera. E, amados, há uma importância muito grande hoje, embora você talvez não conheça, você talvez deve ter ouvido durante essa semana que um ator americano, comediante, muito conhecido, se suicidou, não é? A gente, quando vê esse tipo de notícia, parece um paradoxo. Como pode um homem que faz os outros rirem, um homem que sempre está tão alegre, mas por dentro está com uma depressão profunda, uma tristeza profunda, e chegou ao ponto de se suicidar? Tivemos também um caso recente, há um pouco tempo atrás, de um comediante brasileiro que também cometeu suicídio por causa de depressão. Então, há muitas doenças da alma hoje. Eu não sei se você sabe, mas estima-se que de deprimidos no mundo haja 350 milhões de pessoas. Para você ter uma ideia, o Brasil tem aproximadamente 200 milhões de habitantes. Então, quase 2 Brasis. Pessoas dessas 350 que chegam a se suicidar, alguns estimam 10%, 35 milhões de pessoas. Se eu não estou errado pela capacidade do Maracanã, daria aí uns 45 Maracanãs lotados de gente que se suicida todos os anos por causa da depressão. E eu não digo que haja, de fato, uma doença na alma patológica, como o pastor Paulo falou hoje de manhã, da influência de Satanás na mente humana, o que ele faz na nossa mente. E eu também não acho que a profissão de psicólogo, psiquiatra, seja errado, porque se a gente for caminhar por essa seara, a gente vai entender que outras coisas que nos acontecem também são sempre de Satanás, como câncer, como pobreza, não é? Então, há de fato doenças da alma que precisam ser tratadas por um médico, mas há problemas, como foi pregado hoje de manhã, há problemas em que o problema na mente é influenciado por Satanás, é influenciado na nossa cabeça, nas nossas emoções, e é o lugar que ele escolheu para agir, irmãos. Satanás escolheu trabalhar nas mentes. Sabe quando você almeja trabalhar num lugar, você estuda, se forma e tem aquela empresa que você é o seu alvo, né? Eu vou estudar para prestar concurso, para estar naquela estatal ou para estar naquele órgão do governo, porque meu alvo é trabalhar ali. Satanás também se empenha e muito para trabalhar nas nossas mentes. É o lugar que ele escolheu como o melhor lugar para ele trabalhar. Então, nós temos que ver que há uma importância muito grande para nós cristãos de termos uma alma próspera. Quais são as consequências? Como nós chegamos a ela? Né? Dentre essas importâncias, características de uma alma próspera, a primeira que eu citaria para vocês é que uma alma próspera, Satanás não penetra. Como é o alvo dele, ele vai fazer de tudo para estar dentro das nossas mentes, nos influenciando, nos oprimindo, sugestionando, né? Ele sabe que nós temos essa parte mais fraca, que está sujeita à influência da carne. Então, se nós somos um ser de 3 partes, como nós falamos aqui, e se a nossa alma é mais sujeita ao pecado, às ações de Satanás, quanto mais ela estiver sujeita à carne, mais ele terá sucesso. Carne e espírito são opostas entre si. Abra lá em Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5, versículo 16 e 17. Diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si,
para que não façais o que porventura seja do vosso querer. E também Efésios, capítulo 3, versículo 16. Efésios 3, 16, diz: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. O homem interior aqui é o nosso espírito. Então Paulo diz que, segundo a riqueza da sua glória, nos conceda que nós sejamos fortalecidos com poder, mediante o Espírito dele que habita em nós. E você leu aqui comigo em Gálatas que a carne milita contra o Espírito. Andem no Espírito e vocês jamais satisfarão aos desejos, às paixões da carne. Então, se nós queremos ter uma alma próspera, para que nós tenhamos, Satanás não pode penetrar. Nós não podemos estar sujeitos à ação dele, concedendo que a nossa carne domine sobre nós. Nós não podemos permitir que Satanás tenha o domínio sobre nós, agindo na carne. Nós precisamos buscar o Espírito, precisamos buscar estarmos cheios do Espírito. E ele, como eu disse, sempre agiu nas mentes, sempre foi o lugar preferido, na maior parte das vezes, sugestionando, dando opções para você, mas de uma maneira ardilosa, sutil, muito sagaz. Queria que você abrisse lá em Gênesis. Gênesis capítulo 3. Gênesis 3, do versículo 1 ao 5, diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Satanás, então, pela primeira vez aqui na Bíblia, a gente tem o relato de que ele sugestiona a Eva. Ele diz a ela assim: é certo que não morrereis. É aquele famoso, não tem nada a ver. Não, Deus diz isso, disseram isso para você que está na Bíblia, mas não tem nada a ver, não é bem assim. Não, você entendeu errado, porque olha, se você de fato fizer isso, você vai entender dessa maneira e de outra. Então você, por causa da sua concupiscência, da sua cobiça, você acaba caindo na armadilha de Satanás, porque ele trabalha sugestionando na nossa mente. E outra passagem também, Evangelho de Lucas, capítulo 4. Lucas 4, versículos 1 ao 13. A estratégia dele não muda, irmãos. Nós temos que aprender quais são as estratégias do inimigo. Diz assim, Lucas, capítulo 4, do 1 ao 13. Jesus, cheio do Espírito Santo, lembre-se dessa frase, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse:
Se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo, até o momento oportuno. Então você viu aqui comigo que Jesus também foi tentado por Satanás, pelo diabo, quando ele foi para o deserto. De que maneira? Sugestionando, falando aos ouvidos de Jesus: se você fizer isso, que está escrito, faça assim, faça assado, mudando, ardilosamente, deturpando a palavra de Deus, de uma forma a fazer Jesus chegar ao ponto que ele queria, obedecê-lo, E Jesus, você leu aqui comigo no início, quando eu disse, atente bem, cheio do Espírito Santo. Lá no Evangelho de Mateus, diz que quando João Batista o batiza, ele vê abrir-se o céu e descer sobre ele uma pomba, simbolizando o Espírito Santo, e ele ouve a voz: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. E Jesus sai então cheio do Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Aí eu te pergunto, se Jesus, cheio do Espírito Santo, conhecedor da palavra, como você viu aqui comigo, se ele foi tentado e sugestionado por Satanás, você acha que você não será? E veja, cheio do Espírito Santo. Quando eu vejo essa passagem aqui, eu me sinto um nada, porque nunca eu vou ser cheio do Espírito Santo como Jesus foi. E, embora nós busquemos o Espírito Santo, estarmos cheios, nós podemos sucumbir às artimanhas de Satanás. Mas, e aqueles que não buscam? E aqueles, me desculpa a expressão, se eu for um pouco forte, que levam uma vida medíocre de cristão, vindo de vez em quando, sem conhecer a palavra, brincando de ser crentes, Como será o efeito de Satanás na vida dessas pessoas? Jesus resistiu, combateu fortemente, diz a palavra: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Jesus resistiu na palavra, com conhecimento, e Satanás fugiu, como nós vimos aqui, ele se apartou. Mas Jesus era cheio do Espírito Santo e conhecedor da palavra. Então isso é algo para nós meditarmos, irmãos. Diz o ditado popular que mente vazia é a oficina do diabo. Oficina, escritório, consultório, seja lá o que você escolher, é o lugar para ele trabalhar. Oficina é o lugar de trabalho, é o lugar para ele trabalhar. Isso não é bíblico, mas é verdade. É a oficina do diabo. Então, todas as vezes que nós nos afastamos da igreja, não ouvimos a palavra, não lemos a palavra, não nos enchemos do Espírito Santo, alguns têm, como Paulo já dizia, o costume de não se congregar, Quando nós fazemos isso, amados, nós estamos suscetíveis à ação do diabo. Você vai esfriando. Faça o teste. Houve um rapaz aí há um tempo atrás que ele resolveu fazer um teste. O nome, você entra lá no Google, Super Size Me. Ele resolveu passar um tempo da sua vida só comendo sanduíche de uma rede fast food. E depois ele viu os efeitos na sua saúde, fez uma bateria de exames e viu o antes e o depois, a tragédia que foi. Eu não recomendo você fazer o teste, se afastar da igreja, para ver o que vai acontecer. Mas você vai ver outros exemplos que é trágico o fim. As pessoas se afastam, começam a esfriar na fé, começam a esquecer daquilo que ouviram e aprenderam, começam a deixar de ter a comunhão uns com os outros, isso é importante, e começam a enfraquecer e são alvos fáceis para Satanás. Tem um escritor chamado Rick Warren, ele escreveu num livro dele, Levando uma Vida com Propósito, ele dizia que os cristãos eram como flocos de neve. Se você tentar ver um floco de neve, quando você colocar ele no seu dedo, ele derreteu, foi embora. Não dá nem tempo de ver. Ele dizia que nós somos como flocos de neve.
Isolados, sozinhos, não somos nada, mas juntos paramos o trânsito, fechamos aeroportos, fechamos linhas de trem. Você não pode nem sair de casa porque a neve acumula na sua porta, não consegue nem abrir. Um país para. É fácil você ver isso no inverno no hemisfério norte. Então nós somos como flocos de neve, irmãos. Se nós nos unirmos, nós temos força. Se nós nos isolarmos, somos flocos de neve, fracos, patinhos na mão de Satanás. Então, uma mente vazia é a oficina do diabo. Se sua alma não for governada pelo Espírito Santo, é o lugar onde ele vai trabalhar. E diz a palavra que, quando Satanás sai de uma pessoa e passeia sem ter onde encontrar, e volta e encontra o lugar arrumado, ele acha aquilo tão bom que ele leva outros 7 com ele. Imagina, Satanás chega lá, Satanás não, imagina que você chegue no seu lugar para trabalhar, tudo arrumadinho, mesa arrumada, limpinha, cheirosa, tudo no seu lugar. Você, que escritório perfeito, é tão bom que eu vou trazer outros para trabalharem comigo. É assim que ele faz. E o seu estado é pior do que o anterior. Então, amados, se nós não atentarmos para isso, que uma alma próspera, Satanás não penetra, é aí que ele vai trabalhar. Segundo ponto, se nós temos uma alma próspera e Satanás não tem poder sobre ela, aí sim nós podemos ser usados por Deus. Jesus começou o seu ministério depois do seu batismo, depois de descer o Espírito Santo sobre ele. A partir daí ele começa o seu ministério. E ele foi tremendamente usado por Deus. Gaio, como nós vimos aqui, podemos voltar lá, a terceira carta de João. Gaio é um dos exemplos que João diz. Gaio foi um homem tremendamente usado por Deus, como eu falei para vocês, um homem que servia a igreja, um homem que era exclusividade de Deus. E Deus, amados, não divide a nossa alma com ninguém. Deus não aceita, não recebe o seu espírito se a alma não vier junto. Embora sejamos de 3 partes, a alma e o espírito têm que andar juntas. Se Deus tivesse o seu espírito e a sua alma estivesse no poder da carne, seria incompatível. Então é como um bônus, como algo que leva grátis. Ele toma o seu espírito, mas a sua alma vai junto. E o seu corpo, ele é subjugado ao espírito e à alma. Como Paulo diz, eu mesmo esmurro o meu corpo e o submeto à escravidão. Então a carne, ela, sob o efeito do Espírito Santo, ela serve aos propósitos de Deus. A carne é má se deixarmos ela por vontade própria, mas se ela estiver sob os efeitos do Espírito Santo, a serviço de Deus, ela é útil. Então, amados, Deus não divide nossa alma com ninguém. Ele quer você por inteiro, alma, espírito e corpo. E Jesus disse que quem com ele não ajunta, espalha. Então, ou você é 100% de Deus, ou você está contra Deus. Não tem meio termo. Um dos exemplos que a gente pode ver na Bíblia de transformação de pessoas que se tornaram uma bênção na mão de Deus, queria que você abrisse na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 11, diz assim: somente Lucas está comigo, toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Você já deve ter lido no livro de Atos. Marcos, uma vez, foi causa de contenda entre Barnabé e Paulo, porque uma certa ocasião, não se sabe o motivo, mas Marcos resolveu voltar, resolveu abandonar numa viagem missionária o trabalho. E Paulo não viu isso com bons olhos. Barnabé quis levá-lo consigo, com Paulo. Paulo se recusou, não achava justo. E houve tal contenda entre eles que Barnabé foi com Marcos e Paulo com Silas, se dividiram. Mas o fato é que não importa o que tenha acontecido com Marcos, houve uma transformação na sua mente.
E aqui nós vemos que Paulo depois o reconhece como útil. Então, com uma mente renovada, uma alma próspera, uma mente a serviço do Espírito Santo, ela é útil, há uma transformação e pode ser usada por Deus. O próprio apóstolo Paulo foi tremendamente usado por Deus. Abra lá em Filipenses. Filipenses capítulo 3, do versículo 4 ao 8. Filipenses capítulo 3, do versículo 4 ao 8. Paulo diz assim: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Paulo, que foi também tremendamente usado, Marcos escreve o Evangelho, tremendamente usado, íntimo de Pedro, né? Embora não tenha caminhado com Cristo, mas pegou todas as informações de Pedro. Paulo escreveu a maior parte do Novo Testamento. Paulo foi tremendamente usado, e ele diz aqui que ele considerava coisas valiosas, mas depois ele considerou como refúgio por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o qual ele assim considerou para ganhar todas as coisas, e considera as anteriores como refúgio. Então, amados, Paulo teve a sua mente renovada. Nós precisamos também termos a nossa mente renovada, considerar certas coisas que nós consideramos hoje como importantes, considerá-las como refúgio por causa da sublimidade do Senhor Jesus. Precisamos mudar a nossa mente, amados. Alguns de nós ficamos presos a certos pensamentos que nós temos e colocamos em segundo plano o Senhor Jesus, o trabalho para Deus. Algumas pessoas têm na frente do trabalho da igreja o trabalho secular, o dinheiro, as conquistas, as propriedades. Mas Paulo diz: olha, eu considero tudo como refúgio. Tudo isso eu considero lixo por causa da sublimidade do conhecimento do Senhor Jesus. Então nós temos que mudar a nossa mente, jogar por terra alguns valores que temos, algumas considerações, algumas opiniões que temos a respeito da vida, e colocarmos em primeiro lugar Jesus, porque eu garanto para vocês, nós daqui não vamos levar nada, nada que você possa conquistar, nada que você possa comprar, nada disso nós levaremos. Então o que importa em primeiro lugar é Cristo, o resto é refúgio, o resto vem depois. Eu me considerava alguém bom. Eu, na verdade, era soberbo. Eu não era como o pastor Paulo se qualificou aqui hoje de manhã, como 171. Eu não posso dizer que eu era 171, não posso dizer que eu era drogado, eu não posso dizer que eu era outra coisa qualquer, outro ex, mas eu era soberbo demais, irmãos. Eu me achava. Eu achava que eu era o cara, que eu era bom. Até que um dia eu me entreguei a Cristo. E a primeira coisa que eu aprendi, que Cristo me mostrou é: você não é ninguém. Você não é nada. Tudo que você tinha, que você considerava alguma coisa, eu vou mostrar para você que não é nada. E eu venho aprendendo, dia a dia. Então nós temos que renovar a nossa mente como Paulo renovou. Olha, tudo que eu tinha antes, que eu considerava como valioso, circuncidado, hebreu de hebreus, zeloso, não é? Irrepreensível na lei, tudo isso hoje eu considero como lixo. Então, se não houver na nossa mente
uma renovação dos nossos valores, dos nossos ideais, das nossas prioridades, nós não seremos uma alma próspera, digna de ser usado por Deus na sua plenitude. É necessária uma renovação na nossa mente. E, com isso, com a renovação da mente, Satanás, sem ter o poder sobre você, os frutos começam a aparecer. Uma alma próspera anda na verdade, como nós lemos lá na 3ª carta do apóstolo João. O apóstolo reconhece isso de Gaio. Gaio era um exemplo a ser seguido. Olha, eu reconheço que a sua alma é próspera. Gaio andava na verdade. Uma alma próspera anda na verdade. Então, amados, nós precisamos andar na verdade. Como nós lemos aqui no início, Romanos, se de fato somos de Deus, se o Espírito dele habita em nós, nós começamos a dar frutos, começamos a mostrar as consequências dessa nossa entrega, e nem todos querem andar nos caminhos de Deus. Infelizmente, muitos querem os benefícios, prosperidade. Se você falar do tema prosperidade, todo mundo vai gostar, todo mundo vai querer, não é? Mas andar nos caminhos de Deus, poucos querem. Receber de Deus, serem guiados pelo Espírito Santo, poucos querem. Encher-se de Deus, poucos querem. Queremos os benefícios, mas não queremos fazer o que devemos fazer. Uma alma próspera dá testemunho da verdade. Gaio dava testemunho. 3ª carta de João, versículos 5 e 6, diz assim: amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. João diz que a igreja deu testemunho do amor de Gaio. A igreja deu testemunho dos frutos de Gaio. Será que nós temos dado testemunho dos nossos frutos? Também no versículo 11, João diz assim: amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Uma alma próspera, então, precisa dar testemunho da verdade. A ausência do testemunho fora da igreja é sinal de uma alma decadente e não próspera. É sinal de uma alma deprimente e não próspera. João se refere a Gaio como um exemplo a ser seguido, mas fala também de Diótrefes. Um pouco antes, ele diz que esse homem causava empecilhos à autoridade de João, não recebia os irmãos, não acolhia os irmãos, antes os expulsava da igreja. Ele sequer deixou que as palavras de João chegassem à igreja. Ele gostava de exercer a primazia entre eles. E João diz assim no versículo 10, se eu for aí, far-lhe lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E ele diz em seguida, o que pratica o bem procede de Deus, o que pratica o mal jamais viu a Deus. E Diótrefes era um cara que estava na igreja, dando mau testemunho, agindo maliciosamente, praticando o mal. Então esse não era uma alma próspera, embora estivesse na igreja. Então nós temos a noção de que, embora estejamos na igreja, muitos de nós não caminhamos na verdade, não damos testemunho da verdade. É lamentável, mas esse exemplo nos mostra isso. E uma alma próspera agrada a Deus. Não há como agradar a Deus se o próprio apóstolo João diz que aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Deus não se agrada daquele que não pratica, que não dá testemunho da verdade, que não caminha nos seus caminhos. Deus não se agrada. Nós somente iremos prosperar quando de fato conhecermos a palavra de Deus. Queria que você abrisse lá na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 9 e 10.
Colossenses capítulo 1, versículos 9 e 10. Diz assim: por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então, nós só conseguiremos prosperar quando conhecermos a palavra de Deus, quando, de fato, vivermos de modo digno, frutificando. Precisamos transbordar, é o pedido de Paulo, transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus. É necessário que nós conheçamos a palavra de Deus, e aí Deus se agrada. Uma alma é próspera. Nós, infelizmente, amados, erramos porque não conhecemos as Escrituras. Há uma passagem no Evangelho de Mateus que os fariseus chegam a Jesus e fazem uma pergunta para ele assim: uma mulher era casada com um certo homem, e esse homem tinha 6 irmãos. E eles vão falecendo. Falece primeiro o seu marido, depois ela se casa com o irmão, e esse irmão morre também, o outro morre, até que ela casa com o último irmão, e o último irmão também morre. Viúva 7 vezes, que terror. Ele pergunta: Jesus, na ressurreição, quem estará com ela? E Jesus diz: olha, vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras. Hoje falamos de manhã sobre esse versículo aqui na Escola Bíblica Dominical. Vocês erram porque não conhecem as Escrituras, porque na ressurreição seremos como anjos no céu, nem se casam e nem se dão em casamento. Nós erramos porque não conhecemos as Escrituras, e se você parar para ouvir algumas coisas que as pessoas falam, não sei se você já ouviu alguma delas, é uma catástrofe. Pessoas que se dizem até pastores, líderes, né, professores, falando cada coisa que dá pena. Não sei se você já ouviu dizer que Eva comeu a maçã, e não tem na Bíblia que é uma maçã. As pessoas dizem assim: Paulo, quando estava indo para Damasco, caiu do cavalo. Botaram o cavalo na história, então? Porque diz aqui que Paulo caiu em terra. Tudo bem, a gente pode até imaginar que ir para Damasco, o cara estava indo no cavalo, mas dizer que Paulo caiu do cavalo, você botou o cavalo na história. 3 reis magos, a Bíblia diz que são uns magos vieram do Oriente. Alguns dizem, a tradição diz que eram 3 e que eram reis, mas a palavra diz uns magos. Então, amados, nós cometemos certas gafes espirituais porque não conhecemos as Escrituras. E precisamos conhecer a Escritura, porque Paulo diz: nós precisamos transbordar do pleno conhecimento da vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de vivermos de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Precisamos disso, irmãos. Precisamos conhecer as Escrituras. E uma alma próspera tem a sua mente renovada, então. Com todos esses passos que nós vimos, uma alma próspera tem a sua mente renovada. Veja o exemplo de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Paulo diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É necessário que nós tenhamos a nossa mente transformada através de uma renovação, para que aí então possamos entender e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sem isso, não conseguiremos ter uma alma próspera. E aí então, como é que eu faço para ter uma alma próspera? O que eu devo fazer? Amados, as armas estão aí, a unção está aí, disponível. É necessário que você tome posse das armas
dos recursos que Deus tem dado a todos, é necessário que você tome posse de tudo isso, para que você tenha uma alma próspera. Primeiro, o capacete da salvação. Essa é um instrumento, é um acessório de todo soldado que vai à guerra. O capacete da salvação protege as nossas mentes do ataque do inimigo. O pastor pregou há pouco tempo sobre isso, Salmo 140. Senhor, força da minha salvação, protege a minha cabeça no dia da batalha. Deus protege a nossa cabeça dos ataques do inimigo, a nossa mente. Veja, carta aos Efésios, Efésios capítulo 6, versículo 17. Efésios 6, 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então é necessário que você tome o capacete da salvação, mas também a palavra de Deus, a espada. Paulo aqui comenta dos dois, o capacete e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Cristo foi para ser tentado no deserto, munido do seu capacete e da sua espada, a palavra de Deus, a unção do Espírito Santo. Um capacete da salvação nós precisamos tomar com a espada, para que nós tenhamos a nossa mente protegida. Davi, quando escreve o Salmo 23, ele diz: unges minha cabeça com óleo. Essa passagem, o pastor, quando unge a cabeça da ovelha, ele faz um preparado de um óleo, com algumas ervas, para que na unção, derramando isso sobre a cabeça da ovelha, impedisse a entrada de certos parasitas, uma mosca nasal, ela entra pelo nariz da ovelha, coloca os ovos na mucosa, e esses ovos, quando eles eclodem, soltam as larvas, a ovelha fica apavorada, em pânico, atormenta a ovelha de uma tal maneira que ela dá cabeçadas para se livrar daquela angústia. E Satanás age assim. Satanás entra ardilosamente na nossa mente e coloca ali, como foi falado hoje de manhã, coloca palavras na sua cabeça, colocando você para baixo, tirando você do caminho de Deus, dizendo que você não é nada, que você não é vencedor, que você não é digno, tirando você dos caminhos de Deus. Como eu disse, nem todo problema da alma, nem toda enfermidade tem origem espiritual. Eu creio que, de fato, há problemas da mente, que há necessidade de medicamento, há necessidade de tratamento com o médico, mas o que é espiritual, ele não vai conseguir fazer. O que é espiritual, só Deus faz. A unção te protege dos ataques na sua mente. O capacete da salvação, a palavra de Deus, o entendimento, pensar nas coisas de Deus, manter a sua cabeça ocupada com aquilo que vem do alto. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Então veja, se de fato fomos ressuscitados juntamente com Ele, nós devemos buscar as coisas lá do alto, ocupar o nosso pensamento com as coisas lá do alto. Medite sobre a palavra de Deus quando você não está aqui, quando você está no ônibus indo para o trabalho, até no seu trabalho, na hora do seu almoço. Medite sobre a palavra de Deus, pense nas coisas lá do alto. Não deixe as coisas do mundo, os pensamentos, os cuidados do mundo, como Jesus disse, olha, a palavra, quando ela cai num terreno que os espinhos, simbolizando os cuidados do mundo, os prazeres do mundo,
eles acabam sufocando a palavra de Deus. Não permita que os problemas que você tem, que as dificuldades que você enfrenta, não permita que isso tire o seu foco, que isso penetre na sua mente e derrube você para baixo. Pense nas coisas de Deus, vivam uma vida de santificação e consagração. Vivam uma vida de entrega a Deus, de melhora a cada dia. É uma consequência natural. Eu não vou viver para me santificar, para ter uma alma próspera. À medida que minha alma vai prosperando, à medida que há essa transfusão do poder do Espírito Santo no meu espírito, a minha mente vai se renovando, vai prosperando, e eu vou me santificando, eu vou melhorando a cada dia, porque a vida do cristão é um aperfeiçoamento contínuo. Provérbios 4:18 diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então há necessidade de uma vida de aperfeiçoamento contínuo, de santificação. A santificação e a entrega a Deus são desejo do Senhor. Levítico capítulo 20, versículo 7. Levítico capítulo 20, versículo 7. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Então a santificação e a entrega são o desejo de Deus. A santificação é uma separação. A palavra no hebraico de santificação, de santo, é kadosh, é separado. Eu aqui estou kadosh de vocês. Eu estou separado, estou afastado. A única maneira de me aproximar de Deus é através da santificação, é através da consagração, do meu aperfeiçoamento, permitindo que o Espírito Santo faça isso comigo, transforme a minha mente, que eu não me conforme com as coisas do mundo, para que nós sejamos, amados, plenamente usados por Deus. E, finalmente, o que fazer para ter uma alma próspera? Hebreus 4, versículo 12. Hebreus 4, versículo 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Somente a palavra de Deus, se nós guardamos ela, somente ela é eficaz, mais cortante, penetra no fundo, ao ponto de dividir a alma e o espírito. Somente ela é apta para discernir os propósitos e os pensamentos do seu coração, que aqui é sua alma, não é? Então, somente ela. É necessário que você guarde a palavra de Deus no seu coração. Amados, se nós, de fato, não permitirmos que Satanás faça da nossa mente o seu escritório, o seu lugar de trabalho, que ele bata ao ponto religiosamente, entre aspas, todo santo dia, trabalhando na nossa mente, simplesmente com o único propósito de nos afastar de Deus. Se nós formos, então, reconhecidos de Deus como almas prósperas, como Gaio era, um exemplo a ser seguido, os frutos virão. É consequência natural de tudo isso. E aí sim, nós seremos úteis na defesa do Evangelho, como Paulo foi, como Marcos foi, como todos os outros foram. Aí sim, nós seremos uns vasos de honra, prontos, vazios, ainda que seja necessário que Deus nos quebre e nos faça novamente. Mas aí sim seremos úteis na defesa do Evangelho. Basta nós usarmos as armas disponíveis. A unção, a palavra de Deus estão aí, o capacete da salvação, disponíveis para todos nós. Basta que você, que eu, estejamos com vontade, com singeleza de coração, para que Deus nos use e sejamos almas prósperas. Amém? Vamos orar, fique de pé, por favor.
Senhor nosso Deus, nós oramos aqui agora, Deus. Pai Santo, agradecidos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem falado ao nosso coração no dia de hoje. Também na parte da manhã, ó Deus, a importância, Senhor, de protegermos a nossa alma, ó Deus, não permitir que Satanás coloque no coração que nós somos isso ou somos aquilo, mas há um estado transitório na nossa vida em que nós somos ou achamos que somos alguma coisa, mas aí, como foi dito de manhã, Jesus entra na história, muda a história, e nós consideramos todo o passado como refúgio. Seja o problema que for, ó Deus, se formos ex alguma coisa, ex-drogados, seja lá o que for, ex-soberbos, ó Deus, não importa o que fomos, mas consideramos tudo como refúgio, para que cheguemos à sublimidade do conhecimento do Senhor Jesus. Meu Deus, nós colocamos as nossas vidas em Tuas mãos, queremos, ó Deus, tomar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Queremos, Senhor, proteger as nossas mentes dos ataques do inimigo. É ali que ele vai mirar, ó Deus. É ali que ele tem mirado desde Gênesis, Senhor. Ele tem mirado aí, buscado, é o alvo dele, é o objetivo dele. Trabalhar na nossa mente, colocando-nos para baixo, nos afastando do Teu caminho, da Tua vontade. Meu Deus, que cada um de nós tome em suas mãos as armas disponíveis. A unção de Deus está disponível para cada um, para todo um, qualquer um que queira, para que a nossa cabeça seja protegida, para que não penetre pensamentos ardilosos, com o simples propósito de nos derrubar e nos afastar de Ti. Continua falando conosco, ó Deus, muito mais do que eu pude dizer aqui com as minhas limitações. É o que nós te pedimos e oramos juntos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar. Ninguém é tão perfeito que consiga fugir dos olhos vivos do Senhor, que vê além do mais profundo abismo e até segredos que eu nunca falei. Ele sabe cada um dos meus desejos, o que faço
Deus é bom, irmãos. Deus mais uma vez falou conosco.